Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o pastor Devaldo Oliveira, mais uma mensagem, mais uma reflexão, a lei da semeadora. A foto não ficou bem ajustada, eu ainda estou aprendendo a lidar com esse tipo de capa, de banner, né, de projeção. Aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando. Mas a lei da semeadora. Então a gente observa na palavra do Senhor que aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Ou seja, o que ele planta, ele colhe. Esse trecho de Eclesiastes 11, verso 1, diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas, o que vai acontecer? O pão vai inchar, vai boiar. É isso que o autor está tentando dizer? Não. Aqui ele está falando com relação a compartilhar, a ser generoso, no sentido de você abençoar para ser abençoado. É a lei da semeadura, dando que se recebe. Jesus disse: mais bem-aventurado é dado que receber. Mas tem também algo que alguns podem até afirmar com relação a esse texto. Tem algumas vertentes, e uma delas diz assim, que na época da escassez, o povo de Deus lançava a semente às margens do rio, o nível baixava e a terra ficava úmida ali na margem. E ali eles plantavam o trigo e ali eles conseguiam ter uma colheita para suprir a necessidade no tempo de escassez. Então, nós podemos entender que toda a pessoa generosa, ela traz sobre a sua vida, não é aquele que dá esperando algo em troca, mas aquele que dá de forma despretensiosa. Ele terá retorno para a sua vida. Lançar o pão significa repartir. Jesus ele diz em algumas passagens com menção a exatamente isso. Ele diz que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Jesus ele pega os discípulos com aquela multidão e disse: vós dai de comer a este povo. E eles não tinham nada. Os discípulos falaram: não temos nada, só temos 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para essa multidão? Mas Jesus ele manda o povo se sentar em grupos e ali sentados ele abençoa, multiplica aquele pão e aquele peixe e reparte. E ainda sobra 12 cestos cheios. Foram 2 multiplicações que aconteceram do pão e do peixe. E interessante é que o que Jesus ele está dizendo é que nós fomos levantados para toda a boa obra, para a generosidade. Queridos, estamos vivendo momentos em que as pessoas são mesquinhas, cada um busca os seus próprios interesses. As pessoas não se preocupam. Existe um ditado que minha avó dizia: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, primeiro eu garanto para mim, depois eu ajudo as pessoas. Mas o princípio da generosidade, sabe, implica em nada nos faltar. Quando aprendemos essa disposição de estender a mão para aquele que não tem, aquele que não pode, então estamos cumprindo o que diz as Escrituras. E entenda, dessa forma o Senhor acrescentará. Eu tenho visto pessoas que têm buscado de forma desenfreada uma recompensa, um resultado. Elas querem ter sucesso, elas querem ter vitória, aí cursam faculdades, fazem cursos, têm diplomas, mas mesmo assim elas continuam insatisfeitas. Por mais que conquiste, por mais que tenha, por mais que busque, ainda não é o suficiente. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não gera dores, não acrescenta dores. A bênção do Senhor é o suficiente para você. O que você precisa é aprender a fazer conforme diz a palavra. Honre, seja fiel, reparta. Para a generosidade o Senhor te abençoou. Para a generosidade Deus nos colocou nesse mundo. Nós devemos fazer de acordo com os nossos recursos, fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas, sejam ajudadas. Isso é parte do governo. Isso é o governo que tem que realizar. Sim, muita gente pensa assim. E por isso que cada vez nós temos visto que a nossa situação tem ficado pior. Por isso, reflita, pense e seja você generoso. Lance o teu pão sobre as águas. Graça e paz.